TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Meu nome é Anand Rao, eu tenho 20 livros publicados de poemas, contos, crônicas, tenho 50 CDs lançados, prefácio do Caetano Veloso, Rolando Boldrin nos meus livros, mas eu não publico mais livros. Então você vai ter a chance de bater papo hoje, escutar hoje, dar sua opinião, me criticar, porque eu não publico mais livros, e você vai ver um jovem escritor aqui que não deve ter a minha idade, não deve ter 61 anos. Você entende? O nome dele é Lucas Rosa, tá? Você vai ver um cara que está publicando livros, que tem os conceitos dele sobre literatura, sobre a arte de escrever poemas, tem as ideias dele, e eu também vou falar das minhas ideias. Então não saia desta live. Compartilhe também para os seus amigos, porque existe uma coisa chamada algoritmo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Google. O Lucas Rosa, por exemplo, vai sair hoje, está saindo aqui na TV Cultura Alternativa, no YouTube. Então compartilhe, avisa para os seus amigos que o Lucas está aqui, se você gostar dele, se você odeia ele, se você quer gostar dele, se você quer conhecer ele, se você quer me conhecer, compartilha. Também, você entende? Nós vamos publicar o Lucas, matéria com o Lucas, no portal de notícias Cultura Alternativa. Então, mesmo se tiver pouca gente aqui, vai ser bom para o nome Lucas Rosa ele sair na TV, sair no portal de notícias, sair no Facebook. Nós administramos 10 páginas, é mais ou menos 50 mil pessoas que são administradas por nós. Então, daqui a pouquinho eu vou botar o Lucas na tela, mas primeiro eu vou te mostrar o que é o Cultura Alternativa. Vou compartilhar a tela do meu computador e o Cultura Alternativa é esse portal de notícias que existe há 10 anos, mais de 10 anos. Tem a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e contatos.
Todos os dias a gente publica praticamente 10 matérias, todos os dias, matérias quentes, frias e etc. Vou botar aqui o Google, ó. Aí vou botar cultura alternativa, certo? Hoje, a expressão cultura alternativa tem 320 milhões de resultados no Google Brasil. Nós somos número 1 com o nosso portal de notícias, nós somos número 2 com o nosso Instagram, nós somos número 3 com a TV Cultura Alternativa e nós somos número 4, passamos hoje o Portal Metodista, nós somos número 4 com o nosso Facebook. Então, a expressão cultura alternativa no Google Brasil, ela é nossa. Vamos ver aqui o nosso Instagram um pouquinho. Ó. É feito pela editora Agnes Adusumilli, que é absolutamente dedicada, tem quase 13 mil seguidores. Está aqui, ó. Ela organiza super bem o Instagram do Cultura Alternativa. Vamos ver agora a TV Cultura Alternativa, que é feita por mim. Tem quase 5 mil seguidores, ó, 4.980. Tá? Feita por mim aí. E nós temos também o nosso portal Cultura Alternativa no Facebook, às vezes ele demora um pouquinho a entrar, porque a internet brasileira é cheia de deficiências, mas entrou, está aí com 14 mil seguidores. E administramos também várias páginas nós administramos na internet. Agora eu vou colocar o Lucas, mas antes eu vou logo me apresentar. Eu sou Anand Rao, como eu já disse, 20 livros publicados, prefácio do Caetano, Rolando Boldrin, que infelizmente partiu recentemente, não é? E 50 CDs lançados, musiquei inúmeros poetas conhecidos e desconhecidos do Brasil. Vamos ver quem é Lucas Rosa, ele entra na tela agora para conversar com a gente. Lucas, quem é você? Olá, olá a todos da Cultura Alternativa. Olá, Anand. Meu nome é Lucas Rosa, eu tenho 21 anos, sou carioca do Rio de Janeiro. Eu tenho um longo histórico, assim, digamos, um longo histórico. Desde que eu era, assim, jovem, eu gosto de ler literatura. Só que veio a pandemia e nós ficamos muito tempo em casa. Nós não podemos sair assim. E foi na pandemia que eu fiz meu primeiro livro, minha primeira publicação, que está bem aqui, é Uma Guerra de Palavras, publicado pela editora Viseu, que se localiza no Paraná, em Maringá. E, como eu tinha me perguntado antes, quem eu sou, essa pergunta está muito assim entre as pessoas, assim, quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Bom, eu adquiri uma certa frase assim durante depois da publicação do livro. Eu coloquei na minha cabeça: a vida é para ser vivida. E é na vida que a gente vê quem a gente é e quem a gente ainda pode ser. Perfeitamente, Lucas. Então vamos lá agora falar sobre um assunto específico. Nós vamos falar sobre literatura e começamos falando sobre a arte da escrita. A forma como eu escrevo atualmente é o seguinte: eu já escrevi sonetos, já escrevi Aldrávia, já escrevi o Diabo. Você entende? Mas agora eu escrevo da seguinte forma: pequenos poemas com imagens de fundo e não publico mais livros. Mas esse vai ser um segundo assunto. Eu vou explicar por que não publico mais livros. Mas a técnica que eu utilizo são pequenos poemas, 5, 6 versos, 10 no máximo, publicados no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, com imagens de fundo, ou então eu recito esses poemas no Stories, recito esses poemas no feed, enfim, no Reels e por aí vai. Essa é a minha forma de divulgar a minha poesia hoje e a minha arte para escrever o poema. Nós vamos falar de divulgação depois. A minha técnica de escrita é pequenos poemas. Por quê? Porque eu vi que ninguém quer ler, mas, na minha opinião, com 40 anos a mais do que você, na minha opinião, hoje ninguém quer ler. A gama de pessoas no Brasil que quer ler é muito pequena. Tanto que ainda, na época da pandemia, se aumentou a venda de livros, mas eu li recentemente no Valor Econômico, que já está em queda
esse processo de venda, porque as pessoas começaram a sair de casa, mil coisas e tal, está acontecendo boteco, futebol, o Diabo a 4 agora vem a Copa do Mundo e tal, mil coisas. Então eu queria saber, primeiro, só sobre a sua técnica, como é que você escreve seus poemas. E muita gente fala que escreve com muita sensibilidade e tal. Eu uso muita técnica, 80% de transpiração e 20% de inspiração. A palavra é sua, Lucas. Ok? Como você diz, da minha técnica, eu recentemente, na Wiclap, eu coloquei, está em produção, 2 livros de poemas. Nunca publiquei livros de poemas, essa é a minha primeira vez também. Na minha técnica, tipo, os meus poemas, eles evoluem comigo, junto comigo. A minha escrita evoluiu com o meu sentimento. Eu gosto de colocar, assim, nos poemas, coisas que estão à nossa volta. À nossa volta, gosto de colocar sobre assuntos polêmicos, talvez polêmicos, questões sociais, questões sobre a vida. Tipo, uma vez eu fui na praia, eu estava ouvindo as ondas batendo, a areia, as pessoas usando na areia. Só isso para mim já foi uma inspiração, uma técnica para eu escrever os meus textos. Eu, um professor, um professor meu de artes do ensino médio, ele disse uma vez que um artista não pode viver de uma única coisa, tem que variar de várias formas de escrever. Eu não escrevo somente meu primeiro livro, que foi aqui, meu primeiro livro foi de prosa poética, que na minha época era essa a minha inspiração. Mas agora, em 2022, eu consegui, pelo livro na Wiclap, opção de poemas, outra forma de expressão. E, tipo, eu fui variando desde que eu comecei a escrever os poemas, se eu não me engano, final de 2020, que eu comecei a fazer poemas, e eu fui variando tanto na prosa, tanto para os poemas. Essa é a minha, digamos assim, a estratégia. Não ficar só fazendo uma forma de escrever, fazer várias. E muita gente que diz, esse texto não ficou bom, vou jogar fora. Eu não jogo meus textos fora. Todos eles estão comigo porque aquele poema naquele dia foi de uma maneira assim, o tanto de porcentagem que eu dei de mim naquele dia, guardado comigo até ficar 100%. Perfeito. Então vamos agora falar da divulgação poética. Eu já fiz livros, publiquei 20 livros de poemas e muitas vezes eu vendi os livros em botecos, bares, de mão em mão. Na época não existia internet, senão hoje eu venderia pelas minhas redes sociais, mil coisas assim. Ao vender meus livros, muitas vezes eu percebi que as pessoas nem liam. Elas compravam o livro porque eram minhas amigas. Aí eu fazia o seguinte teste. Eu fazia, você leu o poema Amor entre Ventos? Aí a pessoa dizia, li. Só que esse poema não existia no livro. E geralmente ela lia e elogiava. E era um poema inexistente. Então eu percebia que ela não tinha lido o livro. Aí depois de um tempo, tem um custo publicar os livros e tal. Eu falei, não, chega, não vou mais publicar livro de poemas porque eu acho que o pessoal não está interessado nessas coisas aqui no Brasil, mas também não vou parar de escrever meus poemas. Eu vou publicar nas redes sociais e por aí vai, porque eu tenho minha renda, eu sou um funcionário público federal aposentado. Vejo hoje que alguns poetas querem viver de poesia, o que eu acho muito temerário. Eu acho que no Brasil não dá para viver de poesia. Você não vai ter um plano de saúde para você, aos 61 anos, você precisa ter um plano de saúde. Eu tomei uma queda essa semana aqui na minha casa, quebrei a cabeça aqui. Se eu não tivesse um plano de saúde, eu estaria morto. Você entende? Então eu acho que você que quer viver de poemas, tá? Você tem que tomar muito cuidado no Brasil. Então a minha forma de divulgar a poesia é assim atualmente, tudo gratuito, todo mundo pode ler, pode roubar. Uma vez até eu falei, você tem que roubar o meu poema, rouba meu poema e assina, que eu não tô nem aí. A gente sabe quem foi o autor sou eu, porra. Então você rouba o poema, para mim vai ser uma honra para mim ver o meu poema no seu nome. Você está entendendo? Eu não estou nem aí para essas coisas todas. E eu vejo muitos autores novos que dizem, tem uma lei autoral, não sei o quê. Meu filho,
eu já estou numa fase muito antiga. Então, você que está assistindo esse programa, que é escritor, primeira coisa, saiba, estou te convidando para vir bater um papo comigo aqui no Cultura Alternativa Entrevista. Segunda coisa, escreve aí embaixo, escreve nos comentários a sua opinião sobre o que eu falei. Se você acha uma besteira, me avisa. Se você acha que eu estou falando coisa certa, também coloca. Se você acha que o Lucas Rosa está falando coisa certa, coloca. Sabe por quê? Porque o algoritmo, essa é a palavra mágica atualmente, vai entender esse bate-papo como um bate-papo com muita informação para você. Tá? Então não entra aqui e diz assim, Lucas, você é lindo, tchau. Não. Entra aqui, ouve, questiona, debate com a gente, escreve nos comentários e vem aqui no canal bater papo comigo. É só entrar em contato. Nessa tarja azul está passando o meu WhatsApp. Lucas, como é que você divulga os seus poemas? Bom, a minha forma de divulgação também nas mídias sociais. E eu tenho uma estratégia que é através do meu canal do YouTube. Eu pegar alguns poemas, eu fiz isso durante o começo, quando eu estava produzindo eles. Eu pegava meus textos e divulgava eles em um livro. Não, um livro não, desculpa, em um vídeo falando, tentando explicar o porquê deles, ou se eles podem ser entendidos ou não. Eu comecei assim, aí eu fui acumulando muitos arquivos de poemas, tanto que se eu não tivesse pesquisado sobre a Euclep, eu não teria como colocar. Eu fiz uma seleção de alguns textos que eu vi que eram, assim, poderiam ser colocados naquele momento e estão lá na Euclep agora. Além do mais, esqueci de dizer o título dos dois livros que estão na Euclep. Um é o Prosema, Subsistência do Poema na Prosa, e Algo, Constelação, Giz de Plástico. Estão os dois lá à venda, caso queiram adquirir, estão lá no iClap. Voltando à questão da estratégia. Uma vez eu fiz poemas em uma folha, aí sem querer caiu um líquido na folha e molhou uma parte da folha. Eu fiquei, poxa, perdi uns poemas aqui. Aí eu peguei. Sobrou uma parte aqui no final, um trechozinho de alguns poemas que estavam no final. Eu fiz uma divulgação nas minhas redes sociais, peguei esses trechos que não foram molhados e coloquei lá. Às vezes eu crio também essa estratégia que você faz, de pegar alguns trechos, botar a imagem no fundo. Essa também é uma maneira das pessoas verem o que eu estou produzindo. E eu também não faço também só em português. Às vezes, quando eu estou com a inspiração, eu faço textos também em inglês, que também a produção do meu primeiro livro na editora Viseu foi do inglês. A minha estratégia de eu fazer os textos, eu escutava as músicas na escola e eu pegava uma música que mais me apetecia e refazia ela toda no papel, só que em inglês. E foi daí que surgiu Uma Guerra de Palavras. Perfeitamente, Lucas. Agora nós falamos, você está vendo o assunto, cada um tem uma opinião, nós falamos de difusão e vamos falar agora sobre o seguinte, tá? Academias e sindicatos na área da literatura. Eu não sou membro de nenhuma academia. Só um adendo. O Lucas disse que começou fazendo vídeos, explicando poemas dele. Os meus poemas, meu filho, quem quiser ler, que interprete, entenda do jeito que quiser, eu não explico absolutamente nada. Você entende? Você lê os poemas, interpreta, vê o que você quer. Você escreve para mim. Se você me perguntar o que você quis dizer com esse poema, eu vou dizer nada, coisa nenhuma. Você está entendendo? Aí você que interprete conforme a sua experiência de vida. O poema, quando ele é publicado, ele é seu. Ele é seu. Você, leitor, ele não é mais meu. E aí, se você colocar ele na sua cabeceira ou no seu coração, é porque ele teve a ver com sua vida. Tá bom? Então, prosseguindo, tá? A gente vai falar um pouco, nós falamos da arte de escrever poemas, da divulgação do poemas e agora academias e sindicatos. Eu não sou membro de academia nenhuma, nem sindicato, só do Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Por quê?
porque uma vez o Sindicato de Escritores do Distrito Federal teve uma atitude prática. Ele conseguiu diminuir o preço dos médicos conveniados, aqui tem a A e B, uma coisa assim, para os escritores, para quem vive da escrita. Aí eu achei legal, comecei a pagar anuidade, mas eu nem sei se eu estou pagando mais e tal. E academias, eu já fui convidado para várias, como eu sou funcionário público federal, as pessoas querem que eu pague para fazer parte de academia, eu não pago nada. Você entende? Então, eu não sou membro de nenhuma academia, nem serei essas academias pagas. Se algum dia eu vier a ser membro de alguma academia, porque ela me convidou achando que a minha literatura, o meu jornalismo, a minha música tem valor, tá? E vou aproveitar e colocar um anúncio para você que está assistindo esse programa, porque eu tenho um salário de funcionário público federal aposentado. Mas o meu salário está bancando nossos canais, a TV, as redes sociais e também o portal de notícias, bem como esse StreamYard. Aqui a gente está gravando no StreamYard e custa não sei quantos dólares por ano, tá? Então, se você achar justo, são mais de 2.000 entrevistas aqui na TV Cultura Alternativa. Faça um Pix voluntário para nós. Pode ser de R$1, 2, 10, 5, quantos você desejar. Está aqui o nosso Pix. Lucas, então a palavra é sua sobre academias e sindicatos na área da literatura. Em relação à academia e sindicatos, é uma responsabilidade muito, mas muito, muito grande da pessoa, quando for convidado ou estar lá, por exemplo, aqui na Academia Brasileira de Letras, a ABL, tem muitos membros que estão há muitos anos lá. E, tipo, um escritor que eu admiro bastante o trabalho, os poemas, que eu posso ler tantas vezes, 50 vezes, que eu nunca vou deixar de entender de outras formas diferentes. É o Ferreira Goulart. Ele foi membro da ABL, mas faleceu em 2016, e a cadeira dele está lá, e a cada dia, a cada minuto, podem estar querendo botar novas pessoas lá. E, tipo, o recado, eu não sei se é forma de recado, mas o que eu tenho a dizer sobre essas academias, sindicatos assim, de escritores, a pessoa tem que estar preparada. Tipo, se eu fosse, sei lá, convidado para um sindicato, Academia Brasileira de Letras, eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia ficar completamente, meu Deus, o que eu vou fazer? A Academia Brasileira de Letras lá, cheio de figuras importantíssimas do nosso país, da história da literatura. Eu ia ter que me preparar, porque uma responsabilidade assim, para quem for indicar, para quem for convidado, é uma responsabilidade muito grande. E recentemente tivemos Fernanda Montenegro, Gilberto Gil na ABL, ou seja, é muita responsabilidade. Até mesmo para Gilberto Gil, que tem 80 anos, aos 80 anos ele foi convidado para a ABL, ou seja, é uma responsabilidade assim, até onde ele chegar, é uma responsabilidade, tanto da carreira artística, é uma responsabilidade muito importante e grande para quem for convocado. Perfeito. Meus amigos, se você está gostando do Lucas Rosa, aqui na descrição vai estar todos os contatos que o Lucas Rosa me autorizou publicar. Vai estar o e-mail, vai estar as redes sociais dele, vai estar o que ele autorizar. Pode ir aqui na descrição do programa que vai estar. Continuando, a arte de declamar poemas. Eu estava anotando aqui no celular os temas que a gente está conversando para poder escrever a matéria depois para o portal de notícias Cultura Alternativa. Não pense que foi um descaso com o Lucas Rosa, de jeito nenhum. É sobre o Lucas Rosa aqui, ó, tá? Então, a arte de declamar poemas. Vou te dar um toque, você, escritor jovem que está declamando poesia hoje nos bares, nos saraus, recitais, pela internet, no Google Meet, sei lá onde. Não faça isso. Ó.
a minha arte, o meu... Ah, desculpa, eu errei. Não faça isso. Quando você errar, continua. Se você errar seu verso, continua. Você não pode perder o seu ouvinte. Não perca. Segunda coisa, olhe, ó, se você está pela internet, ó, chega aqui, ó, perto da câmera, se mexa, passa a mão, vai, traduza as palavras em gestos. Outra coisa, isso aqui é horrível, ó. Esse fundo aqui é horrível. O fundo é muito importante se você estiver recitando poemas pela internet, declamando, lendo, falando. Isso é uma merda, esse fundo aqui. Entendeu? É porque eu estou no meu escritório do Poente, porque o escritório da Nascente, que é super bacana, tem um aspirador de pó num posto aqui da frente que faz maior barulho, me irrita, você entende? Então eu vim para o escritório do Poente. Então eu vou improvisar um poema para o Lucas agora, usando elementos do nosso diálogo, tá? E vou recitar para vocês da forma como eu recito. Olhando o imã e o segredo do coração de Lucas. Ah, Mangueira, te vejo rosa na minha alma. Não, rosa é a palavra que compõe seu nome. Não, Mangueira, não venha. Não venha com seu samba desarticular o meu pensamento em prol do poeta, da magia, do poema Lucas, do poema rosa, do poema intenso que nasce em prosa, prosoema, prosa-poema, poema-prosa é Lucas Rosa, no Uiclap. E assim, em enredo e segredo, eu me destino a dizer: sou amigo ímpar, sou amigo par desse samba-poema, desse carioca, desse Rio de Janeiro chamado Lucas Rosa. Essa é uma forma de declamar poemas que você utiliza elementos que você pega de um diálogo daquele momento, brinca com as palavras e não pode perder um negócio chamado diafragma. Estude isso na internet. Você não pode ficar... O poema por Lucas Rosa é um poema que vem do coração. Isso você perde o seu ouvinte. Você tem que dar entonação às palavras. Vou falar uma palavra aqui, ó. Amor. 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 A mesma palavra você deu várias entonações, o que faz com que seu ouvinte se emocione. Então eu queria agora que o Lucas dissesse como é que ele recita, como é que ele declama, como é que ele lê os poemas de sua autoria e dos outros. Bom, como eu faço para ler, às vezes quando o poema é bem impactante, tem essa questão de ver a palavra, por exemplo, amor, de várias formas. Triste, alegre, com medo, com raiva. Os poemas que eu costumo ver são cyberpoemas, poemas aqueles que têm um, um, um fundo, por exemplo, do Fernando Pessoa, um poeta, escritor português. Eu tenho muitos, isso pode estar na internet também, muitos canais que fazem dessa declamação, até mesmo canais portugueses, como por exemplo o canal Mundo dos Poemas no YouTube. Eles declamam poemas dele, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, fazendo essa troca de voz em cada verso, em cada linha, em português de Portugal, em outros canais também em português do Brasil. Como eu faço para declamar meus poemas, por exemplo, da Wyclef, uma coisa curiosa, um dos poemas do livro Algo, Constelações de Plástico, se chama Arandeiras. Arandeiras, junção de aranhas com videiras. Esse eu brinquei com as palavras também, mas se eu for dizer para a pessoa, por que você fez esse texto? Eu vou dizer, não sei, não sei, não sei, porque eu ia explicar, eu tenho muito, mas muito medo de aranha. Por que eu escrevi um texto falando de uma aranha? Como que o texto, a história do poema, se eu me lembro bem, ele
conta a história de uma aranha que conhecia uma videira, no final eles vivem uma vida juntos, aquela blá blá blá. Mas eu não entendo os meus poemas também, e por que eu iria entender? Eles estão aqui para mostrar o porquê que a gente está tentando entender um poema. Eu mesmo fico com essa dúvida até hoje. Como é que eu fiz um texto falando sobre uma pessoa que cometeu um crime de racismo? Porque eu fiz esse texto também. Está por aqui em algum lugar, eu não lembro onde está esse texto, mas o texto Arandeiras, por exemplo, eu não entendo ele até hoje. Por que eu fiz um texto sobre aranha, sendo que eu não gosto de aranha, eu morro de medo de aranha. Eu nunca gostaria de ver mais uma na minha frente. E tá aí. Para mim, a forma de declamar os poemas, de fazer, depende da pessoa. A pessoa tem que fazer do jeito que ela mesmo quer. Não é que tem que seguir, por exemplo, até a formação mesmo dos poemas. Não é para seguir. Se a pessoa sabe fazer só sonetos, busca outras formas. Isso também para quem está assistindo. Busca outras formas de escrever. Não se prenda a um meio só de fazer, de declamar, de escrever. Faça do jeito que você bem quiser. Não é só, eu só sei fazer sonetos, só vou fazer sonetos, sonetos, sonetos. Não é assim. Tem outras maneiras. Eu não entendo também a formação dos poemas às vezes. Eu ficava preocupado com essa questão de, ah, tal, tal estrofe vai ficar com tantos versos, tantos versos, né? E, e hoje eu estou com 2 livros no Wiclap que tem uns poemas meus ali que duram mais de 3 páginas. Um poema que dura 3 páginas. Eu fico, digamos assim, surpreendido comigo mesmo. Por que eu ia fazer um poema que dure 3 páginas? É a minha maneira ali de mostrar o que eu estou sentindo ou o que eu senti num dia específico. Perfeito. Perfeito, Lucas. Leia um poema seu para nós aí. Vou procurar. Aqui achei um poema aqui num caderno de rascunhos meus aqui, que está aqui na tela. O poema se chama Caos. O legume da sua compra alimenta bocas de outras vidas. Menos um problema para revirar. A garrafa térmica molha o bico. Em um deserto programado, a fortuna dourada do rei. O universo é reinado louco. As latas, coletadas na rua. Ainda sem saber que existe. Com uma única pétala, cabelo liso. O universo te faz existir. Colapso em crises de ausência. Só fere a total existência. Rude. Será a cura? Tamanha resistência. Perfeitamente, Lucas. Perfeitamente. Parabéns. Olha só, você que gosta do Lucas Rosa, eu vou ler do Lucas Rosa no meu Instagram. Eu vou fazer um programa lendo 10 poemas que o Lucas Rosa vai me enviar pelo WhatsApp. Eu me comprometo com você. O meu Instagram é @AnandRaulBR, está na descrição aqui do programa. Então, vai lá, eu vou anunciar no portal de notícias, vou pedir para o Lucas anunciar para a turma dele e tal. Eu vou ler 10 poemas com meu beat, minha forma de interpretar, minha forma de dizer os poemas do Lucas. Estou esperando, Lucas, que você me envie seus poemas num arquivo Word ou PDF anexado pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, tá bom? Fica esse compromisso com o público do Lucas Rosa, o público que gosta dele. Agora, para concluir o programa, nós vamos abrir a palavra para o Lucas também, para ele falar o que ele quiser, tá? Então, o Lucas não vai sair dessa live dizendo, eu tinha que ter falado aquilo, eu tinha que... Não, ele vai falar o que quiser. Eu queria dizer que foi uma honra entrevistar o agitado Lucas Rosa. Por que agitado? Porque nos grupos de WhatsApp, tem alguns grupos que eu faço parte, sempre eu vejo as opiniões dele lá, Lucas Rosa e tal, algumas coisas. Bem legal, Lucas, bem atuante. Você que gostou do Lucas, entre em contato com o Lucas, busque o livro do Lucas, compre o livro do Lucas,
fale com o Lucas, siga o Lucas nas redes sociais dele, porque ele é bem legal, ele responde, ele é bacana, ele interage. O velho aqui, rapaz, o velho aqui que sou eu, você entende? É uma merda. Não interage, às vezes não tem tempo, fica com dor de cabeça, fica cansado, é um negócio horroroso. Você entende? Mas entre em contato, vem bater um papo aqui ao vivo comigo, você que gosta de poesia, gosta de teatro, gosta de artes plásticas, gosta de música, nós vamos conversar aqui sobre esses temas, tá? Então eu queria dizer que virei amigo do Lucas Rosa, estou cada vez mais admirador dele, tá? Enfim, quero que o Lucas tenha sucesso na sua literatura, que arrase, que conquiste aquilo que ele deseja. E de minha parte, eu gostaria que vocês seguissem o canal, curtissem o canal, criticassem o canal, bem como todas as nossas redes sociais. Então, coloco agora o anúncio para vocês das nossas redes sociais. Lembrando que todos os meus contatos estão passando aqui na tarja azul e também você tem nos comentários aqui deste programa. Lucas, a palavra é sua para você falar tudo o que você quiser. Bom, como estamos terminando aqui, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui hoje e para todos mesmo, todo o público da cultura que estão assistindo, não se esqueçam de conferir lá o meu trabalho nas minhas redes sociais. Estou no Instagram com também uma coisa que eu ia dizer, vou dizer agora, sobre o meu Instagram de arte, meu Instagram de desenhos, que eu coloco lá todos os dias, praticamente tem desenho novo, que é o Arte Abstrata News Crew, com um W no final. Arte Abstrata News Crew, meu Ô Lucas, Instagram de desenhos. Só um minuto. Vamos falar um pouquinho de arte abstrata. Só um minutinho antes do programa acabar, eu já concluí, mas eu vou dar minha opinião. Aqui, na sede do Cultura Alternativa, até peço para o Lucas, se ele quiser, me envie algum trabalho dele em PDF, que eu mando emoldurar e colocar aqui na nossa galeria de arte. Aqui nós temos 150 quadros aqui na galeria do Cultura Alternativa, inclusive tem quadro no teto. No teto, já não tinha mais lugar nas paredes, a gente começou a botar no teto. Então, nós admiramos a arte, artes plásticas, o traço. Agora, uma coisa importante, a gente nunca tentou entender o desenho. A gente sente. Eu me lembro que eu vou em exposições de arte, de artes plásticas, de desenho, de nanquim, de tudo que você puder imaginar, e eu me emociono. Eu já fiz músicas baseadas em quadros de pintura, onde eu fiz letra e música do meu sentimento, da minha forma de sentir aquela obra de arte. Então eu queria... E a arte abstrata é uma das coisas que eu mais amo, porque é um leque aberto. Você sente o que você quiser. Eu me lembro, eu acho que foi Tomi Otaki, não sei se foi a Otaki, onde ela fez um ponto num quadro branco. Pá! Aí todo mundo falou assim, mas isso eu faço. Isso aí eu faço. Mas ninguém tinha feito. Só ela fez. Então ela ganhou prêmios e prêmios e prêmios com aquele quadro. O grande lance da arte e cultura é você fazer algo que ninguém tenha feito. Aí é mágico, aí é ímpar. Queria ouvir a opinião do artista abstrato, artista plástico, Lucas Rosa, sobre artes plásticas. Artes plásticas, o próprio Irregular, que eu também era um artista plástico, ele fazia trabalhos assim, folhas, cartolinas que eu vi. Eu olhando, nossa, o que seria isso? A propósito, tem aqui na minha mesa, que eu estou usando uma gambiarra aqui para poder colocar a câmera, tem uma pintura minha que eu terminei hoje, ainda não publiquei, ó, tá bem aqui,
completamente essas e mais 2.800 e não sei quantas publicações assim, deste desenho, no meu Instagram de arte. Essa maneira que eu desenho, a minha mãe, quando eu mostro para ela, ela fala: eu só vejo velocidade do cérebro, eu não consigo ver outra coisa. Eu falei para uma outra pessoa ultimamente: o que você viu aqui nessa cartolina que eu fiz? Eu ouvi a opinião dela, ela disse: no final, parece mais assim, cavalos marinhos. Aí eu fiquei: meu Deus, primeiro temos velocidade do cérebro e cavalos marinhos. Eu não consigo desenhar cavalos marinhos. Essa arte que eu mostrei aqui, para mim, é uma das... Eu me sinto bem fazendo isso, como se fosse uma espécie de terapia que todo dia eu não posso deixar de fazer. Arte, para mim, é uma forma de você mostrar a sua criatividade, sua terapia, como terapia, as pessoas que levam a arte como terapia. Agora, tem pessoas que acham: não, eu faço arte melhor que você, eu desenho melhor, meus traços são melhores. Não, para mim, a arte não é uma competição. A arte é, para mim, uma espécie de terapia que você faz com você mesmo. Você não pode... Para mim, eu não posso deixar de pintar todo dia. Para mim, isso é essencial. Aqui tem cadernos de desenho, cadernos para escrever, folhas em branco, que todo dia eu preencho elas com isso aqui. É assim que a gente vai vivendo. Perfeito. Uma informação para você. Andy Warhol, recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, vendeu um quadro que eram colagens. Eu faço muitas colagens de um acidente, 4 metros de altura ao quadro, por 463, salvo engano, milhões de dólares. Então, eu senti nesta sua obra, ao ver rapidamente na tela do seu celular que veio para mim, eu senti caminhos e descaminhos diversos. Ou seja, eu me senti ali no emaranhado, eu me senti como se eu estivesse em São Paulo, no meio das ruas. Vou até declamar um poema meu, mas era preciso ter um pedal de looping, que o poema é assim: eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir, estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir, estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou, estou com medo de São Paulo, não sei se vou, eu fico. Foi assim que eu me senti nessa tela que você mostrou agora. Então, Lucas, para concluir, fale o que você desejar. Bom, por último aqui, agradecer a tudo que aconteceu hoje. Lembrando, não se esqueçam de seguir meu Instagram pessoal, que eu ainda não disse, o próprio Lucas Rosa, onde eu coloco poemas, as diversidades do dia a dia, poemas em inglês, também em português, às vezes textos grandes. A maioria de tudo que você desejar estiver ali. No meu Instagram, Arte Abstrata News Crew, estão lá minhas pinturas, meus devaneios artísticos que estão lá nesse perfil. E não se esqueçam de adquirir meus, agora, 3 livros. O É uma Guerra de Palavras, na Editora Viseu, o Prozema e Algo. Esses 2 na Wiclap. Por um preço que, quando tiver preço lá, vocês conseguem adquirir mais. Não se esqueçam dos 3 livros. E é isso aí. Foi tudo. Perfeito, Lucas. Vai, um maior prazer. Vou tirar o Lucas agora da tela, só para dizer para você que os contatos do Lucas, o link para você comprar o livro dele na Wiclap, o Instagram, onde você vai ver as obras de arte do Lucas, os poemas, tudo vai estar aqui embaixo. Lucas vai me mandar tudo, eu vou publicar aqui embaixo. Você vai poder manter contato com o Lucas via direct, enfim, da forma como você desejar, tá? Agora, eu quero dizer para você, se inscreva em nossos canais e ative as notificações.
Se você puder, faça um Pix voluntário para nós no valor que você puder. 50 centavos, R$1, R$5, R$10, 1 milhão, enfim, no valor que você quiser. E por fim, muito obrigado para você que assistiu. Divulgue o Lucas Rosa, 21 anos, é um garoto espetacular, enfim, uma pessoa que já é macro, já é gigante. E divulga o velhinho aqui também, né, bicho? Eu também mereço essa divulgação, porra, vai. Divulga o Anand Hall também, a gente precisa de você. Valeu, tchau! TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV.